todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade à carta número 2 de Cristo, que fala sobre não precisam curar seus corpos, precisam curar suas crenças. Vai da página 87 a 90. E a gente precisa entender o que Jesus quis dizer, que não precisa curar seus corpos, precisam curar suas crenças. O que essas crenças interferem na nossa vida? E a gente sabe que essas crenças, ela vem de muito tempo. Ela foi transmitida para nós através daquela religião judaica, onde existia os ensinamentos em torno de um Deus justo, punitivo, e a gente trouxe esses ensinamentos até hoje, trazendo com ele o peso de tudo isso em nossa vida. Porque conforme Jesus nos fala que essas crenças, ela atrapalha o desenvolvimento nosso, pesa na nossa mente e a gente acaba atraindo tudo que vem dessas crenças, que é doenças, tristezas, as penúrias, tudo aquilo que não faz o bem para nós, que não vem de um Deus de amor, vem sim daquele Deus punitivo pregado pelos judeus. Então ele fala que a gente precisa curar essas crenças em nós para que a gente possa afastar todo o mal em nossa volta, as tristezas, as doenças, as guerras, os desastres. Então tudo isso a gente atrai com a nossa mente, porque conforme Jesus nos ensina, a nossa mente é uma energia poderosa e é através da mente que a gente atrai tudo de bom ou de ruim, de acordo com a emissão dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. E o que a gente traz de benefício é muito pouco. A gente traz essas tristezas que vai fazer parte da nossa vida, que ela vai fazer parte de nós, porque nós atraímos com o poder da mente. E Jesus nos fala que não existe nada sólido embaixo do sol, que embaixo do sol existe apenas energias solidificadas. E por que Jesus fala isso? Jesus nos fala baseado no seu em tudo aquilo que ele passou no deserto, a sua iluminação, o seu desenvolvimento espiritual, que através da sua mentalização, reflexão, do seu jejum durante 6 semanas lá no deserto. E Jesus passa para nós a sua experiência, tudo aquilo que ele passou lá no deserto, que ele via que nada era sólido, inclusive a terra não era sólida, as pedras. Ele poderia ver a pedra, o cintilar das suas partículas, da sua energia. Ele podia ver as plantas trazendo o seu desenvolvimento, mas de uma maneira tão visível que aquele sistema da planta produzindo, crescendo, frutificando, ele acompanharia. Ele via o circular da seiva da planta. Ele via nos pássaros, nos animais,
através das penas, dos pelos, da pele, ele via tudo o que acontecia no interior do animal, o seu sistema circulatório, ele via até o seu sistema reprodutor. E Jesus via, inclusive, no homem o que era fiel e o que não era fiel, porque ele tinha a capacidade de penetrar no pensamento do homem. Ele poderia analisar o comportamento, as atitudes, e o pensamento do homem traduzia a sua infidelidade em relação a tanta coisa. E ele fala que ele usou o poder da mente para ganhar essa iluminação lá no deserto. E que o nosso poder da mente, a gente nasce com ele. A gente vem, e ele cita inclusive a criança que ele visualizou em forma de luz, que essa criança nasceu e cresceu até a idade adulta sendo luz. E à medida que ele foi crescendo, aquela luz foi se apagando, foi diminuindo. E ele entrou numa escuridão mental total. E aí o homem começou a atrair as doenças, tudo aquilo que prejudicava ele na sua vida, a pobreza, a doença, os desastres, inclusive as guerras, as demandas, tudo pelo poder da mente. Então ele deixa bem claro que nós temos esse poder, basta que a gente exercite. De que maneira? Através das reflexões, da oração, da conexão com o Pai. Porque sem essa conexão com o Pai, a gente não ganha essa iluminação e a gente não tem acesso a esse poder. E Jesus pergunta: o que acreditam que acontece com os doentes, quando os doentes vêm até mim para que eu possa curar, para que eu possa pôr a mão sobre eles? Eu estou pensando em doença? Eu estou pensando em curar ou não curar? Eu estou pensando que o Pai está longe, está dormindo, que não possa escutar os meus pedidos? Se ele fala que se ele alimentasse esses pensamentos inúteis, ele não tinha acesso à cura. E aí a gente precisa exercitar esse poder da mente, com muita fé, com muita convicção, acreditando no poder do Pai, acreditando nessa canalização que nós temos com o Pai, desde que a gente faça com muita sinceridade e que a gente tenha muita fé. Aquela fé que Jesus falava de um grão de mostarda, que precisaria uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas muitas vezes é a insegurança, a gente não acredita no nosso potencial, mas de acordo com a prática, com o exercício, nós vamos aos poucos ganhando esse potencial, ganhando esse poder de canalizar sempre essa energia através do Pai, para que a gente possa transformar em nossa volta, transformar em nós, de acordo com as nossas necessidades. E aí ele pergunta: quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente eu me alegro, porque sei que o poder está em mim, que o poder está no Pai, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedi. É essa certeza que faz com que Jesus ponha a mão e na cabeça de alguém e tenha a certeza de que o Pai está naquele momento canalizado com ele e aceitando
essa cura, removendo toda a crença de doença que a pessoa traz. Ao remover essa crença na doença, aí a cura se faz. Então ele fala que no momento que ele remove a crença da doença do corpo do doente, ele sabe que foi a vontade do Pai. A vontade do Pai de saúde está fluindo sobre o sistema daquela pessoa e o corpo se recupera imediatamente. E ele fala que a doença nada mais é que uma baixa vitalidade, uma redução na vida, na parte afetada. Então foi dito que Deus manda enfermidade, Deus manda praga, penúria, destruição às nações, para aqueles que não obedecem às suas leis. Foi dito mesmo que são castigados por Deus, irado por causa da desobediência do povo. E o que é o castigo? É a maldade disfarçada de bondade? Como que Deus está nas duas partes, no bem e no mal? Então a gente não pode admitir que um pai de amor, aquele que faz só o bem, ele possa sentir ira e punir os seus filhos, porque a crença no bem e no mal que há em seus corações, que traz para você, é ele que traz para vocês as doenças e não Deus que manda. E aí eu lembro de uma pesquisa de um cientista sobre as energias quânticas, que ele fala que o povo, a humanidade emana energias tão pesadas, tão negativas, que essa energia sobe e vai para a atmosfera. E como o potencial que vibra nessa potência negativa é tão grande, que lá em cima forma uma bolha muito grande. E chega uma hora que essa bolha, ela não aguenta, ela explode. E daí é que vem a consequência, em forma de tragédias, enchentes, deslizamento, desastre, pobreza, doenças. Então, é a energia voltando ao seu local de origem. Então, não é Deus que, na verdade, nos envia essas pragas, essas doenças. Nós é quem atraímos, porque emitimos através dos nossos pensamentos negativos, pesados, e a natureza está devolvendo para nós. É o retorno daquilo que nós emitimos. Então, eu senti que Jesus nos faz entender que quando nossos estômagos estão satisfeitos, quando os nossos corações e mentes estão confortáveis, sem nenhuma necessidade urgente, nós acreditamos que podemos fazer facilmente, satisfazer nossas necessidades sem a conexão do Pai, sem estar conectado com o Pai. E Ele nos alerta para essa vigilância, para que a gente possa vigiar nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas atitudes, para evitar que essa energia nos retorne de uma maneira bem negativa. E Jesus fala ainda: acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem se desfazer de tudo o que consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então ele fala que o rico,
ele passa pelas mesmas necessidades que o pobre, pela mesma escassez. Não é porque ele tem abundância material que ele não passa por doenças, por decepções, por algum martírio. Então, o rico, muitas vezes, baseado na sua abundância, ele sente o impulso de tratar o outro com indiferença, com superioridade, não sabendo que todos estão sujeitos à mesma ação da natureza, de acordo com a emissão dos seus pensamentos e do seu comportamento. Baseada nisso, vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu pesquiso as cartas de Cristo, mais eu me conscientizo da necessidade de curar crenças que estão solidificadas em nós. Porque, na verdade, essas crenças acrescentam em nós hábitos comuns a toda a humanidade. Por exemplo, o hábito de lamentar, de murmurar, se queixar da vida e seus reveses, se queixar das dores, achar que por ser bonzinho, não fazer mal a alguém, já pratica caridade, já faz a sua parte, já está de bom tamanho. Se esquece que nós somos pessoas que temos em nossos irmãos a extensão de nós mesmos, que nós precisamos olhar para o nosso irmão e analisar e avaliar as suas carências, as suas necessidades, levar em conta as suas escassez. A gente também costuma não assumir a falta de vigilância diante dos nossos gestos, atitudes e comportamentos. Nós temos sempre razão. Então, o nosso comportamento é um comportamento de achar que somos superiores ao nosso próximo, ao nosso irmão. E alimentamos sempre sentimento de perseguição, sentimento de injustiça, do não merecimento, da falta de sorte. Tudo isso afeta por demais a nossa imunidade. E quando Jesus nos fala de bem-aventuranças, do buscar, do pedir, do perdoar, ele fala de confiar no Pai, vida, amor, com fé e convicção. Porque ele conhece nossas necessidades e que a nossa mente criativa tem o poder de atrair tudo o que desejamos e acreditamos. Nós somos o que pensamos, nós somos o que acreditamos. Se nós pensamos pensamentos elevados, nós atraímos sempre o benefício do bem, do amor para nós. Ele fala do nosso poder de atração e rejeição como impulso que move nossas decisões. Nós temos um impulso dentro de nós, é o que é o impulso de atração e rejeição. É que esse impulso é que impulsiona o nosso livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E quando nós escolhemos coisas boas, positivas, construtivas, aí aparecem em nós os grandes benefícios. E nós muitas vezes escolhemos coisas desagradáveis e nós temos o livre-arbítrio para rejeitar, para rever as nossas escolhas e para rejeitar e ir atrás de como consertar aquilo
de acordo com as nossas escolhas. E nós, lendo as cartas de Cristo nesse momento, sabendo do nosso poder mental, do nosso potencial, nós temos que nos conscientizar que Deus está sempre ao nosso lado, de acordo com as nossas necessidades, Ele está sempre ali, atendendo, desde que a gente faça orações, reflexões, com muita sinceridade. E que essa prática vai nos transformando, nos equilibrando, nos trazendo consciência de reforma interior, nos trazendo o propósito que Ele espera de nós, que é revolucionar o nosso ser, o nosso interior, buscando a nossa reforma, buscando a nossa elevação espiritual, porque a nossa missão aqui na Terra não é aquela missão como muitos outros veem que são definidas, mas na maioria a nossa missão aqui na Terra é evoluir, é buscar crescimento espiritual para que nós possamos ser mais felizes.